bem-vindos. A gente vai bater um papo aí hoje e depois de amanhã na sexta-feira e vamos falar um pouco sobre inbound marketing. E aí eu queria só fazer uma pergunta rápida, se esse termo, alguém já escutou isso, tem uma ideia, uma noção do que a gente está falando, é um negócio meio novo? Você trabalha com isso, já atua com alguma coisa? Tá legal. A minha ideia, gente, é fazer no bate-papo entre hoje e amanhã uma coisa que seja do começo ao fim, ou seja, eu vou começar pelo básico, mas eu quero caminhar com vocês explicando até práticas e técnicas de implementação de inbound marketing. Ao mesmo tempo, eu vou explicar um pouco na definição que ela não é necessariamente uma ferramenta, boa noite, mas é uma estratégia que se baseia no uso de ferramentas. Eu quero também abrir aqui uma ferramenta que é o RD Station, que é bastante conhecida nesse segmento, e mostrar um pouquinho para vocês de algumas landing pages montadas, algumas automações, para que a gente também possa trazer a parte prática desse bate-papo, tá? Então eu queria fazer um contrato, um acordo com vocês aqui. A minha ideia é trazer muito da realidade prática. Eu vou me apresentar e eu atuo com isso todos os dias. Eu gostaria que em algum momento, se vocês sentirem que a gente está muito distante da prática, fiquem à vontade para levantar a mão e falar, volta aqui, planeta Terra. Tá? Porque a minha ideia é poder, o máximo possível, mostrar para vocês execução. Acho que essa é um tempero interessante do trabalho de inbound. Por que eu falo isso, gente? Acho que, em geral, mostrar a prática é bacana, mas como é um conceito um pouco diferente, é um termo... Marketing a gente já escutou bastante, mas inbound não é a palavra do nosso vocabulário de dia a dia. Então, às vezes, mostrando a prática vai ficar muito mais evidente o que eu estou falando aqui. Beleza? E fiquem à vontade para me interromper, fazer perguntas o tempo todo. Por favor, não existe pergunta besta, não existe pergunta que todo mundo já sabe. Existe a hora de bate-papo com o professor, de fazer a pergunta e ele tentar responder do melhor jeito que ele puder. Tá? Então fiquem super à vontade. É muito, muito comum a gente ter bastante dúvidas aqui. Às vezes alguma coisa que a gente tem que alinhar de conceitos e tal, que vale a pena explorar. Só para fazer uma apresentação, a minha área de formação é administração de empresas. Então, eu tenho graduação nessa área, tenho uma pós-graduação em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Trabalhei em algumas empresas privadas, uma empresa concessionária de energia elétrica, depois uma imobiliária, ambas na cidade de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul, que é a minha cidade de residência. Dou aula em universidades, de todas que vocês imaginarem, dou aula em tudo quanto é lugar, tanto aqui, quanto em Curitiba, quanto em Campo Grande. Estou direto circulando aí as 3 cidades. Gosto muito de dar aula. Não vou dizer para vocês que é a minha principal fonte de renda, mas é uma das principais fontes de prazer. Então eu gosto de fazer isso, gosto de estar aqui com vocês, de responder as perguntas, de ajudar durante a aula, depois da aula também, no que vocês precisarem. Fiquem super à vontade com o canal aberto. Eu botei o meu e-mail ali, no final tem depois, só me pedirem. Normalmente eu dou aula mais nos cursos de pós-graduação e MBA, não tanto na graduação, porque a pós-graduação ela é com menos frequência, eu consigo me agendar para estar presente também. E especialmente a minha experiência com negócios, que começou em 2005, então agora em novembro vão fazer 13 anos, que são com as empresas que hoje são o Grupo WTW. Na verdade, eu fundei uma empresa chamada Gestão Ativa, que trabalhava com desenvolvimento de sites e SEO, posicionamento no Google. E comecei a oferecer esse serviço. Do SEO eu acabei migrando para o Google AdWords, do Google AdWords para as redes sociais, embora na época que eu comecei, redes sociais era o Orkut ainda, né? E aí a empresa foi crescendo, a gente acabou fazendo algumas fusões de mercado, depois algumas aquisições estratégicas. Em 2012 a gente trouxe o nosso negócio aqui para São Paulo, em 2016 para Curitiba, no Paraná, 2017 no Rio de Janeiro. Então hoje o Grupo WTW tem uma presença nesses 4 estados, nessas 4 cidades aí, 3 grandes, né? E Campo Grande também, que é grande no nome pelo menos. A nossa base operacional fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. São hoje 90 pessoas em Campo Grande, 8 no Rio, 8 em Curitiba e 2 aqui em São Paulo. São Paulo para a gente é uma frente de abertura de negócios, então a gente capta muitos negócios aqui, mas a gente roda a operação, com certeza por grandes vantagens de custos que a gente tem na estrutura em Campo Grande. E a gente atende clientes dentro do grupo, na 80/20, que é a agência de marketing para empresas privadas. A gente atende empresas de médio porte, a gente não é a empresa que vai atender o Guaraná Antártica, e com a 80/20 a gente também não vai atender o açougue da esquina. Então a gente trabalha com empresas que estão nesse meio, nesse grande meio, em volumes de empresas, trabalha junto no crescimento desses negócios.
A Compet é uma agência para o segmento público. Então, a gente trabalha com marketing também, mas a gente atende clientes que são governos de estado, prefeituras municipais, câmaras de vereadores. Época de eleição agora, vários candidatos também é uma frente que a gente ataca. E a Superbiz é uma empresa de desenvolvimento de sites. A gente criou um produtinho em 2000, ele foi criado em 2004, ela veio para a gente em 2014. Em 2014 a gente começou a trabalhar com esse produto, que é um site locado. Então, um site de baixíssimo custos focado em micro e pequenas empresas. Então, quando as pessoas me perguntam, mas quantos clientes vocês têm e tal? A gente fala, tem uns 2.000 mais ou menos. É porque grande parte dos nossos clientes em quantidade, não em valor, são os clientes da Superbiz. Então, essa diversidade de clientes em termos de portes, diferentes segmentos, posição geográfica também, nos dá uma leitura muito bacana do mercado, daquilo que está funcionando, dos segmentos que estão crescendo, dos segmentos que sofreram muito com a crise, ao mesmo tempo de segmentos que cresceram muito com a crise. Então, vocês não sabem como que curso para concurso está indo bem nessa época de crise, né? Então, a gente consegue ter esse filtro e isso nos dá informações bacanas. Ao mesmo tempo, trabalhando com marketing, a gente tem hoje 60 empresas privadas sob nossa gestão. Como é muita gente, né? Tem uma estrutura legal para isso, a gente consegue também dar um atendimento bem focado em cada um dos segmentos. A gente acaba tendo, se eu fosse falar para vocês uma especialização, a área de educação é uma área que a gente tem uma pegada um pouquinho mais forte, um pouquinho mais legal. A gente tem mais clientes de educação do que qualquer outro segmento dos quais a gente atua. E muito do que eu vou trazer para vocês hoje, pode entrar. Muito do que eu vou trazer para vocês de inbound marketing hoje vem das experiências na 80/20 Marketing. Então, ajudando essas médias empresas a crescer no marketing digital, entendendo e se aproveitando aí dessa estratégia de inbound. Dentro da 80/20, o meu cargo é gerente de performance. Dentro da performance, a gente atua com mídia online, SEO e inbound marketing. Então, tem uma unidade hoje com 3 pessoas trabalhando com isso, especificamente de inbound, mas acabo, no meu controle ali, tem mais ou menos umas 20 pessoas. É isso. Tá bom de apresentação. Vamos para o que interessa. Eu montei uma estrutura entre hoje e sexta-feira. Eu acredito que a gente consiga cumprir boa parte dos itens 1 e 2 hoje, 3 e 4 na sexta. Parte inicial, a gente vai falar um pouco de conceitos. Tá? O inbound, ele precisa de uma introdução, não dá para chegar falando, porque senão vocês também não aproveitam muito dele. Então, eu faço essa breve introdução. Depois, eu separei a minha aula nos próximos 3 tópicos, de acordo com como o inbound funciona. Basicamente, no inbound marketing, a gente vai atrair visitas. Essas visitas, a gente vai converter em leads, que eu vou deixar bem claro a definição. E depois, a gente vai fazer relacionamento com esses leads. Então, na verdade, já falei o que é inbound. Acabei pulando aqui. São essas 3 coisas. É só fazer isso, dá tudo certo no final. Então, a gente vai fazer um desdobramento desses tópicos todos aqui, mas a gente começa por uma boa introdução. Então, avançando aí nos nossos conceitos, falando sobre o consumidor. E um ponto muito importante de inbound marketing, gente, é uma frase que é beabá de marketing. Eu vi uma pesquisa esses dias do HubSpot, que é uma ferramenta de inbound marketing, e eles perguntaram o seguinte: a sua empresa é... Aí as respostas da pesquisa eram: centrada no consumidor, centrada no produto ou centrada no lucro? Aí, como quem respondeu a pesquisa era tudo marqueteiro, né? Deu 100% no consumidor. Ninguém falou que era focado no produto, ninguém falou que era focado no lucro, era só o consumidor. Mas esse centrado no consumidor, ele é parte essencial de inbound marketing. Não tem como a gente fazer ou conduzir uma estratégia ou implementar um processo de inbound marketing se a gente não entender muito bem o nosso consumidor. E para quem, de repente, é da área de marketing, da área de comunicação de maneira geral, eu devo estar falando a coisa mais óbvia do mundo. É claro que se eu for fazer marketing, eu tenho que entender o meu consumidor. Mas vocês se assustariam, e talvez já tenham se assustado nas empresas onde vocês atuam, se vissem como as empresas esquecem do bendito do consumidor. E como que elas montam estratégias inteiras, às vezes, sem entender um pouquinho melhor aquele cliente, para saber... Boa noite, fica à vontade. Para saber como que ele pensa, como que ele escolhe, como que ele compra. Importante, né? Porque a gente quer vender alguma coisa para ele. Tanto na esfera do B2C, quando a gente vende para o consumidor final, mas também no B2B, quando a gente vende para outras empresas. E o inbound, gente, ele é muito legal para B2B. Empresas B2B que têm dificuldade de acessar clientes, encontrar clientes, inbound é fabuloso para isso. Ao mesmo tempo, esse consumidor que a gente está tentando entender está mudando demais.
é um negócio que, como sociedade, a gente vem mudando com as implementações tecnológicas. Tem um gráfico que mostra quanto tempo a gente demorou, a gente, humanidade, para adotar algumas tecnologias. Aí o gráfico começa lá para trás, quando veio o telefone. Quanto tempo demorou para 1 bilhão de pessoas terem um telefone? É uma parada tipo 100 anos. Quanto tempo demorou para 1 bilhão de pessoas terem um rádio? 80 anos. TV? 50 anos. Aí, computador, sei lá, 25 anos. Aí, celular, acho que tipo 15 anos. Aí, smartphone, 3 anos. Aí, redes sociais, 1 ano e meio. WhatsApp, 2 semanas. É uma parada assim. O gráfico, tá? O que eu quis dizer com essa linha do tempo que eu desenhei na cabeça de vocês aqui? Que cada vez a gente muda mais rápido. Então, lá para trás foram 100 anos para a gente ter o telefone. O WhatsApp foi 2 semanas. Tá? Então é só para mostrar o quanto que é rápido a mudança. E isso mostra também o quanto que as coisas são frágeis, porque o quanto que é rápido para a gente trocar o WhatsApp para outra ferramenta também. Sem dúvida nenhuma, né? Se a gente pegar pela faixa etária aí, né, os nossos millennials giram na velocidade da luz, mudam demais. E galera, será que a gente está conseguindo acompanhar essa mudança? E é nesse tom aí que a gente começa. Eu fiz uma brincadeira com a palavrinha digital, já que a gente fala de marketing digital, para falar o que era o digital no passado. Eu acho que provavelmente ninguém viveu para ver isso aqui, mas isso aqui era uma sala com um computador. Isso aqui, que parece algum tipo de lava-louça, sei lá, era o computador. Na verdade verdadeira, não era nem o computador, isso aqui era o HD, que é o disco onde a gente grava informação. Hoje a gente usa pendrive e tal, dá tudo certo. Mas em algum momento, isso aqui é um rolo. As informações eram guardadas numa fita, né? E aí aquela fita ia girando e ia escrevendo as informações na fita. 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0. Aí depois vinha o programador, computava todos aqueles dados. Isso aqui, por exemplo, é um HD de 2 mega. Imagina, a gente usa pendrives de 128 GB, né? Isso aqui era para guardar 2 mega. Mas a ideia desse exemplo de falar do digital é que o digital no passado ele tinha a ver com a coisa física. Digital vem de dígito. Dígito vem do 1 e 0, que é o jeito que os computadores funcionam. Até hoje, inclusive. Mas quando a gente falava digital era isso. E o digital nessa época, vocês estão achando que essa aqui é aquela Lucy do seriado I Love Lucy. Mas na verdade, essa moça fez um curso de certificação de 4 anos para aprender a operar esse disco. E aqui, ó, com esses comandos malucos aqui, que parece nave espacial, ela conseguia fazer uma recuperação de backup. Demorava 3 meses, mas era assim que fazia. Então, as pessoas que viviam e consumiam e utilizavam o digital eram pouquíssimas. Pessoas muito restritas, ao mesmo tempo que tinham que ter uma formação gigantesca, porque as barreiras para você aprender a operar esse painel de aeronave aqui eram gigantes e eram enormes. Aí eu dou um pulo e falo do digital no presente. Só que tem uma coisa estranha, né? Porque essa galera não parece que está vestida para o presente. Na verdade, essa galera aqui é o elenco de um seriado chamado Mad Men. Para a galera que é da área de marketing, publicidade, é um seriado que conta a história do início da publicidade na década de 60, 50 e 60 nos Estados Unidos. É um seriado muito, muito legal. Os personagens todos, tem muita coisa que eles mostram da realidade de agências naquela época, que infelizmente a gente vê até hoje as agências funcionando do mesmo jeito. E aí você estava me contando ali antes a questão do, puta, o jornal não vendeu anúncio e mais, e eu vejo que a gente ainda tenta vender anúncio de jornal do mesmo jeito que esses caras vendiam. Eles vendiam muito bem. Mas é porque na época era o jornal que era o que tinha para hoje. Então, a gente ainda está fazendo o digital no presente, só que com a cabeça de como a gente fazia antes de ter o digital. A gente simplesmente achou que fazer digital era a mesma coisa que fazer o offline. Era só fazer uma peça. Quantas vezes, eu faço site desde 2005, hoje acontece menos, mas quantas vezes as agências de publicidade do mercado lá em 2005 me mandavam fazer sites e eles me mandavam a arte do site. Eu olhava a arte do site, era um panfleto. Então o cara pegou a arte do panfleto e falou, site, é isso aqui. Então ele estava tentando usar o digital como se fosse o impresso. E o impresso e o digital são meios bem diferentes, cada um com o seu uso, com o seu resultado, com a sua necessidade. Inclusive, sou um defensor do jornal, mas para ações bem específicas, e não apoiar uma estratégia inteira de vendas nela. Então, a minha pegada aqui é falar no digital do futuro. Só que, gente, esse futuro aqui é o ano passado.
Esse futuro que eu estou falando não é um filme de ficção. Não é a gente, eu não sei se vocês assistiram aquele Jogador Número 1, que saiu nos cinemas recentemente. Um filme que conta um universo onde todo mundo usa óculos de realidade virtual e vive dentro de um jogo. E aí tudo que eles interagem, as pessoas não são elas mesmas, elas são avatares. Assim como aquele filme Avatar, né? O cara não era ele mesmo, era outra pessoa. As pessoas são daquele jeito e elas têm sentimentos e elas vivem muito mais aquele mundo do que a realidade. A realidade ficou até meio sem graça, porque todo mundo vive lá dentro. Esse futuro eu acho que ainda vai uns 5 anos pra gente chegar nele. Falta muito não. O filme se passa acho que em 2040, 2050. Mas eu acho que em 2020 e pouquinho a gente já vai ter algumas brincadeiras bem legais. Um real Second Life, como o filme coloca. Só que esse futuro que eu tô falando pra vocês, sabe o que é isso aqui, ó? É uma sala de cinema. Agora. Vocês estão aqui na aula, essa galera tá aqui tá no cinema. Só que eles não estão nos trailers, eles estão no meio do filme. E experimentem, quando vocês estiverem assistindo um próximo filme no cinema, se é que vocês ainda vão no cinema, dá uma olhada para trás e vê se não é isso que está acontecendo. Smartphone, nossa vida o tempo todo. Vocês estão aqui, estão usando, mandando mensagem, conversando, consultando. O smartphone ele está colado na gente, ele faz parte do nosso dia a dia. Ele é uma extensão do nosso braço. E quando a gente pensa marketing digital hoje em dia, a gente não pode ignorar essa realidade. Esses dias a gente pediu um Media Kit para um site de notícias, e aí o cara mandou lá um print do site, falou, qual posição de anúncio você quer aqui? Só que o que ele fez? Ele mandou um print da versão desktop, da versão do site que abre nos computadores. Eu falei, cara, desse aí eu não quero nada não, me manda da versão para celular que eu te respondo. Porque é o seguinte, site de notícia, entre 50% a 80%, ou seja, mais da metade, e às vezes a grande massiva maioria, o acesso é pelo celular, cara. Pra que eu vou comprar um banner legal, fantástico, que aparece só na lateral direita de um desktop? Tipo, 8 pessoas vão ver. Eu quero falar com todo mundo, e todo mundo tá no celular. Então a gente tem que considerar nas nossas estratégias, quando a gente vai falar do consumidor, é esse cara aqui, que está conectado integralmente, está o tempo todo online. O tempo todo com informação na mão, o tempo todo podendo comparar o preço que eu falei que estava mais baixo, ou se a gente falar de e-commerce, não posso falar para ele da Black Friday e botar o preço que é a metade do dobro. Não vai rolar, esse cara tem a informação na mão, ele acompanha, ele contratou um app que monitora o preço dos produtos 120 dias antes da Black Friday, e ele sabe se está mais barato de verdade. Então é esse consumidor que a gente tem que lembrar que é com quem a gente está conversando. Tá? Então esquece olhar para o digital como se fosse uma coisa nova. Não é novo não, era novo lá em 2005. O digital é o que é. E lembra que esse é o nosso consumidor, esse é o cara que a gente tem que chamar a atenção o tempo todo. E aí, eu peguei alguns números, ficou apertadinho no meu slide aqui, mas alguns números para a gente ficar, tentar dar uma quantificada nesse tal desse digital. Porque a gente fala, pô, internet, todo mundo com smartphone, conectado. Mas às vezes a gente não olha números. E os números ajudam a mostrar essa imensidão. Quando eu falo para vocês 50% a 80% do tráfego do site de notícia, eu estou tentando contar para vocês, galera. Hoje as pessoas leem notícias pelo celular. Ainda tem gente que acessa pelo computador. Claro que tem 20%, os outros 80% estão... E aí aqui são números mais globais, números hoje na casa dos milhões aí que a gente pode falar. O primeiro, eu coloco, mas eu não concordo, que é 9 horas por dia conectado. Essa é a média que o brasileiro está conectado à internet. Essa é uma pesquisa que o pessoal do IBGE faz. Só que, galera, essa pesquisa tem um problema de metodologia. Sabe por quê? Porque a pergunta que os caras respondem nessa pesquisa, o questionário pelo menos é digital, não é mais no papel. Mas a pergunta é assim, quanto tempo você passa conectado à internet? Ou com que frequência você se conecta à internet? Que horas que você... Gente, conectar na internet era um termo que fazia todo sentido em 1998. Porque em 1998, quando você falava sobre internet, você falava uma expressão que era assim, eu vou entrar na internet. Vocês lembram disso? Entrar, né? Tipo, abrir a porta e entrar. Mas por que a gente falava assim? Cara, porque você tinha que sentar, ligar um computador que era um trambolho, aí o negócio, cara, demorava 3 minutos para ligar. Que isso, né? Aí quando ligava, aí aparecia aquela logo do Windows, você falava, agora foi. Não, agora vai vir aquela ampulheta, né? Aí demorava mais um pouquinho. Aí terminava de ligar o computador, você clicava no íconezinho do desktop, conectar. Aí por algum motivo, barulho.
Eu não sei, era pra gente saber que estava conectando, mas o negócio, né? Aí, na conexão de escada. Aí, parecia, de vez em quando dava até certo, né? Aí dava conectado. Agora sim, não, calma. Agora você vai ter que abrir esse navegador aqui, Internet Explorer. Pode botar mais 2 minutos para abrir. Aí, pá, abre Internet Explorer. Legal, consegui, tô na internet. Não, agora você tem que escolher o site que você vai. Aí você entrava no Alta Vista, fazia uma pesquisa, não achava nada, né? E aí daqui a pouco você clicava, aí o site ia carregando, ele carregava assim, ó, vocês lembram? Carregando meio que por prestação. Ou seja, nessa... Oi? Ah, é verdade, porque aí não gastava pulso, não era isso? Era um pulso a noite inteira. E se alguém pegasse e tirasse o telefone do gancho, dava briga, dava treta, caiu tudo. Galera, nessa época valia falar entrar na internet, porque, pô, que missão, você queria realmente entrar, né? Agora, não sei vocês, galera, quando eu acordei, o meu celular já estava ligado e conectado. Eu estou o dia inteiro com o WhatsApp. A pesquisa fala que as pessoas usam desbloqueiam em média o celular 60 vezes por dia. Na faixa de idade até 16 anos, 480 vezes por dia. Eu estou em algum lugar no meio do caminho aí, vai? Mas até agora umas 100 vezes por dia eu estou mexendo. Quando estou respondendo pessoas, conversando, abrindo sites, rede social. E a hora que eu vou dormir, eu até desconecto, né? Porque eu durmo. Mas o celular não. Ele continua conectado, recebendo mensagem, o povo curtindo as nossas coisas no Instagram, para quando a gente acordar a gente ter o que ver. E ao mesmo tempo ele faz atualização, né? O celular ele se organiza para durante a noite ele atualizar. Eu sei porque direto o meu reclama de espaço, né? Eu acordo de manhã, você não tem espaço para... Então o que acontece? A gente não fica mais desconectado. Eu acho que não é 9 horas, é 24. A gente de fato não está fora. Mas como eu tenho que usar número de pesquisa, né? Tá aí, 9 horas por dia, a média que o brasileiro fica conectado. A gente é quarto país hoje mais conectado. A gente perde para Singapura, Coreia do Sul, mais um daqueles tigres asiáticos. Depois é a gente, aí para baixo a gente vem os americanos, japonês, tá tudo lá para baixo. Então a gente usa internet pra caramba. Internet colou no brasileiro. Falando de Google, Brasil, 300 milhões de buscas por dia. Esse cara é o nosso oráculo, meu. Esse cara responde todas as perguntas que a gente quer saber. Ele sabe em que ano que nasceu a Dercy Gonçalves. Está lá a resposta, né? E o que você perguntar, inclusive no Google, você pode mandar em formato de pergunta e ele responde. E o que você pesquisar está lá. E o que você quiser comprar está lá. Se você estiver precisando de um serviço muito específico, sei lá, eu preciso de um sapateiro. Sapateiro. Tem lá, pode colocar, vai aparecer telefone, anúncio, você consegue achar um na hora. Esses dias... Aqui, eu estava precisando cortar o cabelo, cheguei um pouco antes da aula, falei, putz, vou cortar o cabelo. Cabeleireiro no Largo da Batata. Pá, apareceu uns 8 lá. Eu escolhi uma moça muito maluca lá e deu tudo certo. Mas a gente usa ele para encontrar produtos, serviços, para a gente tomar decisão, para a gente fazer pesquisa, para a gente aprender, por que não? Então o Google é esse lema. E o que isso resulta para a gente? Dos cerca de 140 milhões de brasileiros que estão conectados à internet, a gente está fazendo aí 2, quase 3 buscas por dia. Eu não sei vocês, eu fiz umas 30 só hoje, né? Mas, de novo, a gente vai falar de média. 62% dessas buscas, galera, feitas nos dispositivos móveis. Nem o Google imaginava que a velocidade ia ser tão grande. Nem ele esperava, mas mais da metade das buscas são nos celulares. Então, a gente usa o Google para uma pesquisa profissional, ali no computador do trabalho e tal, mas a gente faz muito mais busca no mobile, na palma da nossa mão. Falando de redes sociais, Facebook tem 122 milhões de usuários ativos. O que é usuários ativos, gente? Acessou pelo menos uma vez aquele site nos últimos 30 dias. Site ou aplicativo, tá? Acessou aquela ferramenta, aquela rede pelo menos uma vez nos últimos 30 dias. 122 de 140 milhões é para lá de 80%. Então, a penetração do Facebook no Brasil é muito grande. Ou seja, se tem alguém conectado à internet, tem lá 88% de chance desse cara ter uma conta no Facebook. E eu não sei se vocês sabiam, mas na época do Orkut, o Orkut chegou a 72%. Então, o Orkut também teve uma penetração enorme aqui no Brasil. A gente demorou, a gente chorou quando o Orkut morreu. Né? A gente quis fazer backup dos nossos scraps. Né? Teve toda essa dor. Então, ele fez parte da cultura do brasileiro que já estava conectado. Mas hoje tem muito mais gente conectada e o Facebook são quase 2 bi no mundo, 120 milhões aqui. Esse número está atualizado todo dia, né? Você entrar agora lá no Facebook e perguntar quantas pessoas tem, ele me cospe o número certinho.
Ainda tem alguns usuários fakes, embora o Facebook faça um trabalho muito grande, muito forte de validação, de verificação dos usuários. Eles têm que mandar até o RG para o Facebook e tal. Ele está tentando definir que cada um usuário de Facebook é uma pessoa de verdade. Está quase chegando lá. O YouTube tem 98 milhões de pessoas acessando mensalmente. Só que o YouTube tem uma diferença elementar do Facebook. E ela faz muita diferença. O YouTube a gente acessa sem logar. 60% das pessoas que assistem a um vídeo no YouTube assistem sem fazer o login. Então a gente não sabe a idade, o sexo, o que essa pessoa está procurando em termos de histórico. O YouTube, se bobear, até sabe, né? Mas ele não conta pra gente. Já no Facebook, absolutamente tudo que acontece está escondido atrás de um login. Então, os 98 milhões do Facebook só dá para contar 40% deles, quase 40 milhões, devidamente identificados. Depois tem o Instagram. O Instagram está com 45 milhões, esse dado é de setembro. Está aparecendo aqui, mas é de setembro do ano passado. Esse Instagram já deve estar aí uns 65 milhões. Instagram é a segunda maior rede social, puramente rede social, do Brasil. É a rede social que mais cresce, tá? Percentualmente, em números de usuários, ainda cresce muito. E o Facebook, apesar das pessoas falarem, não, o Facebook já morreu, o Facebook está morrendo. Não morreu coisa nenhuma, ainda está crescendo. Ok, está crescendo mais devagarzinho, mais comportadinho. Mas lembrem que a gente acaba usando a nossa experiência pessoal para pensar. Então, só pelo fato de que a gente está usando menos o Facebook, a gente acaba achando que as outras pessoas estão usando menos. Mas o Facebook ainda cresce. Porém, o Instagram cresce duplos dígitos. Cresce entre 10% e 20% todos os meses. Por isso que eu disse a vocês que esse número já deve estar maior do que isso. O Instagram tem um segundo aspecto importante. E vocês vão ter aula, ou já tiveram aula de redes sociais. Já falaram um pouquinho disso, mas o Facebook, o Instagram, é uma rede que consegue reter mais a atenção dos usuários. A gente que usa Instagram está gastando mais tempo ativamente no Instagram, especialmente depois daquele Stories que o Instagram implementou. Então o Instagram hoje é uma rede social que não dá para ignorar também. E coloco pequenininho aqui o LinkedIn. O LinkedIn, não sei se vocês sabiam, é a mais velha dessas aqui. O LinkedIn tem 18 anos, já está maior de idade. Só que ele sempre cresceu, principalmente no Brasil, devagar. É o devagar e sempre. Estava em crescimento. Hoje, com 35 milhões de usuários, é uma rede social muito voltada para a área de recursos humanos, né? Então, pessoas que estão ofertando vagas, pessoas que estão procurando empregos, mas o posicionamento dela, e eu já uso assim há algum tempo também, é um posicionamento de negócios. Então, não necessariamente contratação, mas também encontrar empresas, pessoas para você fazer negócios. No inbound, LinkedIn faz sentido pra caramba, por exemplo. Então, eu gosto de falar desses milhões, gente, só para dar esse embasamento para vocês. Aquela imagem do cinema é mais figurativa. Aqui são números. É isso mais ou menos o estado atual de internet. Bom, outra coisa, aspecto do consumidor que tem a ver com a questão dos millennials e tal, é a questão do attention span. Attention span é uma expressão em inglês que significa por quanto tempo você consegue fazer uma coisa concentrado. Seria tempo de concentração, talvez uma tradução para isso. E tem uma pesquisa que os caras fazem desde a década de 80 que mede uma série de atividades. Tempo na frente do computador, tempo lendo um livro, tempo cozinhando. Pega várias atividades das pessoas e traça uma média por atividade para cada uma delas. E essa pesquisa vem mostrando que o tempo de concentração das pessoas vem diminuindo. No ano 2000, o tempo de concentração era de 12 segundos. Quem aqui assistia Friends, o seriado? Ou assistiu e tal? Marcou uma geração, né? O Friends é um seriado que teve um sucesso enorme, o seriado mais famoso, com mais audiência da época dele. Depois dele já vieram alguns que ganharam, né? Acho que aquele Grey's Anatomy parece que conseguiu ultrapassar. Mas as pessoas não sabem, mas o Friends tem muita tecnologia por trás da construção dos roteiros deles. No Netflix tem um seriado que ficou bem famoso também, que é aquele Stranger Things. Não sei se vocês viram na época que ele foi lançado, é um seriado que retrata histórias de uns moleques na década de 80, aí remete ao público que teve a infância na década de 80 e 90, então o seriado deu muito certo. Quando foi lançado Stranger Things, saíram algumas notícias dizendo assim, Netflix faz seriado baseado em Big Data. Agora que a gente tem TV digital, a gente sabe o que as pessoas mais assistem, o que elas mais pesquisam, e a gente fez um seriado praticamente criado com inteligência artificial.
Saiu essa notícia no Netflix. E saiu como se fosse assim, a primeira vez que alguém fizesse isso. Mas o Friends, que é de 93, sei lá, talvez, 94, por aí, usou essa pesquisa aqui. E quando a pesquisa foi feita no ano 2000, o attention span era de 14 segundos. Sabe o que o Friends faz? E depois eu quero que vocês assistam um episódio para vocês verem. Sempre tem uma piada a cada 14 segundos. E em inglês, a piada lá que eles chamam é punchline, que é uma técnica de roteiro. Quem é o rei das punchlines? Tem uns gráficos que mostram quantas piadas cada personagem fez. É o Chandler, né, para quem assistia lá. Então pode olhar, a cada 14 segundos tem uma piada. E como você sabe que é uma piada? Porque às vezes a gente não entende, né? Porque tem aquelas risadinhas, né? O Friends é bom porque você sabe a hora de rir também. Então, até isso faz parte dos estudos. Na época não chamava Big Data, né? Mas os caras iam lá, faziam um grupo focal, botavam as pessoas assistindo televisão, entendiam o quando que elas começavam a mudar de canal, e o Friends foi feito usando toda essa fórmula. Com certeza, boa parte do sucesso dele teve a ver com isso. No ano 2000, então 14 segundos, no ano 2000 foi para 12 segundos, em 2015 a mesma pesquisa mostrou que a gente foi para 8 segundos, tempo médio de atividade concentrada. E aí, como humanidade, a gente tem parabéns, porque a gente perdeu para o peixe dourado. O peixinho consegue 9 segundos de atenção concentrada. Então, tipo, a gente... ele está ganhando da gente. A gente está pior que a Dory, é isso que eu ia falar. Lembra a peixinha do Nemo que esquecia as coisas? É aquilo, é a gente. Então, as pessoas têm uma dificuldade muito grande com concentração. Falando de consumidor mudando, esse é um tipo de mudança comportamental que a gente no marketing tem que saber lidar com ela também. A gente tem efeitos que a gente começou a descobrir a nome. Eu falei do Stories do Instagram. Mas o Instagram copiou esse negócio de Stories, não copiou? De quem? Snapchat, né? E quando o Snapchat chegou e as outras redes sociais não tinham essa funcionalidade, o Snapchat inovou porque ele tinha conteúdo efêmero. É o conteúdo que tem duração 5 segundos ou no máximo 24 horas. Mas é isso. Se você não vê naquela janela de tempo, o conteúdo desaparece. Nunca mais você vai conseguir ver. Inclusive no Snapchat, não dava nem para salvar. Realmente ela olhou na hora ou acabou. Você podia até tirar um print se fosse uma imagem, você ainda conseguia. Mas os conteúdos em vídeos, que era a maior parte dos conteúdos, você não conseguia. O que o Snapchat trouxe para a mesa? E aí depois o Facebook, como empresa, entendeu, né? E aí fez no Face, fez no Insta e até no WhatsApp. Não sei se vocês já assistiram os stories do WhatsApp de vocês, mas assistam, é divertidérrimo. O que o Snapchat trouxe para a mesa, galera, foi criar a sensação de escassez, de que eu preciso olhar, senão eu perco. O Stories tem exatamente esse efeito. Eu tenho uma cobaia, que é a minha esposa, que eu vejo usando o Instagram Stories todos os dias, e ela fica aficionada. Ela não dorme sem ver algumas contas específicas, porque amanhã não tem mais. Esse efeito e fenômeno, estudado agora pelos psicólogos, tem nome. É o Fear of Missing Out, ou FOMO, se vocês verem essa sigla. Medo de ficar de fora. Então, as redes sociais vão usando esses mecanismos. Tem uma galera do digital que chama isso aí de gatilhos mentais. Vão usando esses gatilhos para prender a gente. E funciona, né? Está funcionando. Então, a gente precisa conhecer e entender que o nosso consumidor tem esse medo também. O que mudou o jogo, galera? Qual foi o fator que fez esses fenômenos que a gente está falando agora aqui passarem a ser realidade e serem cada vez mais presentes na nossa vida também? O bendito do smartphone. Celular inteligente. Celular que conecta à internet. Que você instala aplicativos. Que te permite ficar o tempo todo conectado e usando. Teve um momento quando o celular chegou, isso aqui era aquela época do Pablo Escobar, né? Celularzão gigante, década de 90. E aí, a moral era você ter o celular pequeno. Até ali por volta de 2000, 2005, ali, a parada era quanto menor o celular, melhor. Aí veio o iPhone, né? 2007. Bum! iPhone com telona grande. E aí, dali pra frente, parece que inverteu. E o negócio foi quanto maior, melhor, né? Tem uns celulares hoje, assim, que parece tablet, né? Que você vê a pessoa falando, você não consegue nem segurar direito. Mas por que eles aumentaram nessa época? Porque exatamente, eu chamei de ponto da virada, é porque exatamente nesse momento aqui, ó, a gente começou a botar internet no celular.
o tamanho da tela começou a aumentar porque a gente precisou ler mais. Lembra o negócio de que a gente ficava pensando? Até hoje a gente tem sites que não estão funcionando bem, né? Ficava aumentando a tela para ver. Mas foi isso, a tela aumentou porque o conteúdo estava ali. Porque a gente estava olhando sempre para aquilo ali. Então, quanto maior a tela, mais coisa a gente vê ali também. E os... Cara, isso aqui é um negócio que em marketing digital a gente tenta até nem falar muito. Porque se a gente entrar, a gente deprime. É isso. Cara, olha aqui, ó. Ó, déficit de atenção e hiperatividade, né? É o nome disso. Doença psiquiátrica avaliada. Isso aqui eu não sei o nome, mas deve ter também um código lá no Cadastro Internacional de Doenças, de você ficar neurótico, com perder as coisas e tudo mais, né? E cegueira aqui, porque se a gente pensar, os caras estão estragando a gente, né? Mas aí eu vou pensar como marqueteiro aqui, eu estou tentando ver como é que eu me aproveito disso. Mas sem dúvida nenhuma, saúde, até acho que mais a mental do que a física, está sendo afetada diretamente por essas mudanças aí. E aí a chegada do iPhone, né? Eu coloco essa tela, eu não sei se vocês talvez vão lembrar, como eu lembro emocionado dessa cena aqui, porque a Apple tinha desenvolvido o iPod, que era um tocador de MP3 que custava 5 vezes mais caro do que os tocadores Xing Ling, né? E os caras conseguiram emplacar o iPod, e aí vazou uma notícia em algum momento que a Apple estava planejando um telefone e queria chamar iPhone. O Steve Jobs começou a apresentação dele desse produto falando que hoje, né, naquele dia, ele iria apresentar 3 produtos. O novo iPod, o telefone da Apple e um navegador de internet. E aí ele foi a palestra inteira e o cara, né, criava toda aquela aura e tudo mais. Aí em determinado momento ele fala, pessoal, lembra que eu falei para vocês que a gente ia criar 3 produtos? A gente vai lançar 3 produtos hoje, mas na verdade são 3 em um só. Aí ele põe a mão no bolso e tira o iPhone. Aí a galera bate palma por uns 3 minutos, é muito foda, né? Cara, fez de lembrar aqui. Mas foi muito legal porque, falei, doença mental. Marcou um momento, galera. Aquele momento, apesar do iPhone não ser o primeiro, assim como o iPod também não foi o primeiro, querendo ou não, esse cara criou a tendência. E quando a gente pensa em celular, vem na cabeça primeiro o iPhone. Embora o iPhone seja menos de 10% dos celulares, 90% é Android. Então, a Apple acabou criando essa tendência. E o iPhone está aí, criou agora, fez 11 anos, né? Mas ano passado fez 10 anos de lançamento, lançou o iPhone 10, o iPhone X. Tem uma galera criticando, falando que a Apple não está conseguindo mais inovar depois que Steve Jobs morreu, parará, parará. Então eu não sei o que vem pela frente não, mas é só dizer que realmente a vinda do smartphone, a ideia de você juntar tudo num lugar só, e principalmente a bendita da internet o tempo todo conectada, é o que a gente considera o ponto máximo de mudança desse consumidor. E aí é uma pesquisa que fala um pouquinho sobre o que a gente faz com o celular. Até porque o nome desse produto, né, é telefone celular. A questão é que eu acho que não deve ter nada que a gente usa menos do que a função telefone no celular. Eu arrisco dizer que é o aplicativo que eu menos utilizo. E hoje eu tive um dia diferente, hoje eu recebi uma ligação. Aliás, hoje eu atendi uma ligação, né? Eu acho que tocou até mais algumas. Mas eu não sei se vocês mudaram desse jeito também. Mas hoje, quando toca o telefone, vocês não ficam meio incomodados? Acho que assusta é o primeiro, eu assusto e fico puto já, de cara. Tipo, o que tá me ligando? É bem essa sensação. Parece que é sério. Então, galera, é esse consumidor que a gente está falando. E, galera, pensa como é que estão as empresas de telemarketing que vivem de fazer ligação. Tem as que recebem, né? Imagina as que vivem de fazer. Porque as pessoas não atendem mais. E imagina para quem tem que vender B2B, tem que falar com as empresas todos os dias, lascou, não consegue mais. Então, o consumidor está mudando. Esse é meu ponto para vocês aí. E aí a pergunta final. E quem está fazendo marketing mudou? Será que a gente, como agência, vou me colocar na minha posição aqui, ou a gente como marketing dentro das empresas, os e-commerce, será que a gente está mudando e está fazendo diferente? Ou será que a gente está fazendo campanha Deu a Louca no Gerente? O aniversário é seu? Isso, e por aí por diante. Será que a gente está pensando em fazer mensagens mais personalizadas? Será que a gente está entendendo como que o mobile está incluso na jornada do nosso consumidor? Será que a gente faz adaptações de mensagens específicas para cada meio? Ou será que a gente replica post do Facebook,
Instagram porque é mais rápido? Será que a gente pega a mesma peça do panfleto e continua fazendo um site com ela? Oi? Muita gente, cara. E aqui é a minha mensagem de desafio. Que já era ruim, né? Na época já era ruim. O outdoor não é a mesma comunicação de uma revista. E aí o cara botava uma bíblia pra você ler ali, né? É bem isso. Então, é o seguinte, galera. Aqui, pra mim, eu tô dizendo, colocando o desafio. E eu falo pra vocês o seguinte. Aqui a gente não consegue acompanhar. Eu acho que quem tiver mais atualizado e fazendo diferente, etc., provavelmente está uns 2 anos atrasado. Mas é isso que a gente tem que ver. O nosso papel aqui é correr para acompanhar esse mundão que está girando. Para tentar estar o mais próximo possível de como o nosso consumidor está. Mas não é fácil. Até porque o consumidor troca, como eu falei, de aplicativo, como troca de roupa de baixo. É rápido, é fácil para ele trocar. Mas para a gente como empresa, acabei de construir uma base de e-mail legal, agora ninguém mais abre e-mail. Lascou, né? Então é difícil para a gente se adaptar também. Eu falo que é meio que uma busca sem fim. Não dá para dizer que a gente está sempre perfeito ou que, de repente, meio marqueteiro, a gente está sempre um passo à frente do nosso consumidor. Não, eu acho que a gente está sempre uns 10 atrás. Quando não está uma São Silvestre atrás, né? Mas se der para ficar uns 2, 3 passos atrás, tá bom. Está acompanhando, está mudando e está procurando um jeito novo e diferente de fazer. Bom, e aí vamos falar então agora, introduções devidamente feitas, aproximações, vamos falar do inbound marketing. Para definir o inbound, eu vou separar e diferenciar ele do oposto, que é o outbound. Marketing, de certa forma, trata as relações dos clientes com as marcas, com os fornecedores, né? Marketing fala de comunicação, mas de 2 vias, né? Comunicação que fala, mas comunicação que também escuta o cliente. É uma palavra em inglês, mas que faz parte do nosso dia a dia. Vocês estão fazendo um curso disso, afinal. Agora, inbound e outbound não está no nosso dia a dia, a gente não escuta sempre. In e out é para dentro e para fora. Esse bound aqui, a gente não está acostumado na língua portuguesa. Mas, sabe quando vocês vão pegar o metrô? E aí tem o metrô sentido Jabaquara e sentido Tucuruvi? É a mesma linha, não é? Mas são sentidos diferentes. Em inglês, isso seria o bound. Esse bound, ele é uma palavra que dá um sufixo que dá a ideia de movimento, de direção. Então, o inbound é o marketing que vai para dentro e o outbound é o marketing que vai para fora. Nessa alusão, o inbound é o marketing onde os consumidores vêm até você. É conveniente para eles. E o outbound é quando você sai desesperado, louco, atrás daqueles clientes. Inbound para dentro, outbound para fora. Essa é a definição semântica, tá? Só do significado da palavra. Mas vamos explorar isso um pouquinho mais. Inbound marketing. Galera, inbound não é ferramenta. Embora o inbound precise de ferramenta. Não dá para fazer inbound se você não tiver um RD Station, um MailChimp, um Malt, que depois a gente vai falar de ferramenta. Mas o inbound em si não é a ferramenta, não é uma tecnologia que você implementa e sai usando. Tá? Segunda coisa, inbound não é uma metodologia. Não é um negócio que você pega pronto e aí você dá um Ctrl+C de uma empresa na outra e pronto, sai funcionando. Então não é um negócio já pré-montado, pré-fabricado, pré-desenhado. O inbound, ele por essência, ele é sempre feito à mão. Ele é sempre o trabalho de um alfaiate. Você tem que fazer a roupa na medida do cliente. Tá? Então, também não é uma metodologia pronta, fechada, incubada, encaixotada de prateleira. Vamos implementar inbound? Vamos, 2 de R$19,90 e a gente sai fazendo. Não vai funcionar assim. Tá bom, já falei para vocês o que não é, agora vamos falar o que é, né? Vamos lá. Inbound é uma abordagem holística. Vocês acham que eu não ia mandar uma de professor, né? Abordagem holística, a gente já vai falar disso. Focada na geração e nutrição de leads através do uso de conteúdo. A gente tem 3 componentes bem importantes dessa definição aqui. Primeiro, abordagem holística. Holística é uma palavra bem transcendental, que significa a visão do todo. O que significa ser uma abordagem holística? É um jeito de fazer as coisas que não é isolado. Você não faz inbound marketing
só trabalhando dentro do departamento de marketing. Se você fizer isso, você não está fazendo inbound. Você pode estar fazendo e-mail marketing, você pode estar fazendo régua de relacionamento, mas você não está fazendo inbound. E para você fazer inbound, você tem que relacionar o marketing, a área de vendas, a área de produção, porque aí varia o que você vende, né, o que você entrega, mas a parte operacional da empresa. Tem que estar tudo muito bem amarrado. Um projeto, uma... Oi? O RD é o software, é a ferramenta. Ah, desculpa. R&D, né? Research and Development. A área de pesquisa e desenvolvimento tem que estar junto. Então é uma abordagem que não é isolada. No marketing, às vezes a gente vai fazer uma campanha, uma promoção, vai botar para rodar, vai pagar a mídia e está funcionando. Mas será que a área de vendas estava conectada e pronta para receber? Estava sabendo o que estava acontecendo? A área de produção vai ser capaz de entregar o que você produziu? Então, inbound é o todo, tá? Envolve todo mundo. Vamos começar a conversa sobre um projeto de inbound? Chama lá o cara de operações, chama lá o cara de inovação, chama lá o cara de vendas, chama o CEO para fazer todo mundo executar o negócio, bota todo mundo para conversar, briga, e aí começa o negócio. Tá? Então a primeira parte da definição é dizer que é o todo. Segundo, focada na geração e nutrição de leads. Lead. Será que está claro a definição de lead? Vamos dar uma nivelada no conceito de lead? Não é o lead do jornalismo, né? O lead do jornalismo, se eu não me engano, se tiver algum jornalista que me ajude, é a chamada inicial da matéria. É isso? Define o que a matéria vai falar? A gente usa essa palavra. É isso? Então, não é isso, tá? Isso aí é para o jornalismo. Vamos falar de marketing aqui. Então, o lead para a gente, ele é um nome e um e-mail e um telefone, um nome, informações cadastrais e de contato de um cliente. Porém, não é só isso o lead. O lead não é só um telefone perdido. O lead é informações cadastrais do cliente com intenção de alguma coisa. Talvez não precise ser de compra. Pode ser de leitura, de conhecimento, mas ele tem que ter uma intenção. Por isso que quando a gente vai no mercado comprar lead, cada lead custa 2, 8, 20, 50, 100 reais. Porque o lead não é o banco de dados. Se eu for comprar um banco de dados, provavelmente alguém vai me falar assim, eu tenho aqui um banco de dados de 1 milhão de e-mails por apenas R$ 299,90. Pode comprar no Mercado Livre. Taxa de abertura de 0,0000004%. Mas alguém vai abrir o seu e-mail. Base de dados não é lead. O lead é a base de dados de pessoas com intenção. Se não tiver intenção, não é lead. Essa primeira definição é importante. Por que o inbound faz geração de leads? Porque a gente vai começar a encontrar, perante todos esses 140 milhões de brasileiros conectados aí, a gente vai começar a identificar aqueles que têm alguma intenção alinhada com o que a gente quer em alguma hora, em algum momento vender para ele. Aqueles que são o nosso target, o nosso público-alvo com quem a gente gostaria de falar e potencialmente entregar o nosso serviço, convidar para o nosso evento, vender o nosso produto. Tá? Então, a gente com o inbound vai gerar leads, a gente vai criar, trazer do nada. Mas além de gerar o lead, a gente também vai fazer nutrição de lead. A nutrição, e é por isso que foi escolhida essa palavra, é a ideia de que você vai manter um relacionamento com essas pessoas, com esses leads que você captou. Então você vai ter uma régua, agora usando o termo de mercado, uma régua de relacionamento, ou seja, uma sequência de interações, se possível de forma automatizada, para você poder fazer bastante, com cada um daqueles leads. Aonde você consegue falar a coisa certa, na hora certa, para a pessoa certa. Essa é a definição do inbound. O desafio prático é maior um pouquinho. Então a gente vai gerar os leads e a gente vai nutrir um relacionamento com esses leads. E aí, por último, terceira parte importante da definição, através do uso de conteúdo. O inbound marketing, na essência dele, aposta e defende que a gente precisa trabalhar conteúdo. O conteúdo é o ouro, é o que a gente tem de joia no nosso processo de inbound. É ele que vai permitir a gente gerar, é ele que vai fazer com que a gente faça a nutrição dos nossos leads.
Oi? Que vai manter os nossos alimentados, nutridos. Tá? Então, na essência, o inbound marketing se trata de conteúdo. Ah, então o inbound marketing ele é marketing de conteúdo? Não. Mas o inbound marketing vai usar o marketing de conteúdo. Ah, então o inbound marketing é geração de leads. Não, ele vai usar geração de leads. Então o inbound marketing é uma regra de relacionamento, automação? Não, ele vai usar de automação de marketing. Então, gente, esse negócio de inbound marketing, na verdade, não tem novidade nenhuma. Na verdade, esse tal de inbound marketing é tudo que a gente já vinha fazendo. Tanto que eu coloco esse mapa mental aqui, que inclusive não está completo não, tem muito mais do que isso. E nele tem um monte de coisa. E-mail marketing, fazer infográfico, ó, supermarketing de conteúdo, SEO, produzir um blog da minha marca, participar em fóruns de discussão na internet. Né? Então, tem um montaréu de coisas. Fazer podcasts, canal no YouTube. São coisas que a gente já fazia no marketing. O inbound, na verdade, é um jeito diferente de ver aquilo. Tanto lá na hora de escolher quais conteúdos a gente vai produzir, na hora de escrever ou gravar o conteúdo que a gente vai produzir, depois, no pensamento de distribuição, como que a gente vai mandar esse conteúdo para as pessoas, através de qual canal, com qual frequência, quanto que a gente vai gastar. Então, por isso que eu coloco na definição que o inbound marketing é uma abordagem. Ele é um jeito novo de enxergar as ações de marketing que a gente já fazia. Muito apoiada em conteúdo e sempre procurando gerar lead e nutrir lead. Gerar lead e nutrir lead. Não é fácil essa definição. Tem que construir. Por isso que eu falei que inbound marketing não dá para falar sem dar uma introdução, porque é um conceito mais complexo. Ele envolve fazer muitas coisas diferentes. Tá? Então esse aqui é o nosso, não é um universo completo, mas um universo de ações que a gente pode fazer de inbound. No que o inbound marketing se baseia? Quais são os princípios que fizeram a gente concluir que inbound marketing era interessante e que poderia servir, poderia funcionar como estratégia? O marketing de permissão. Esse é um conceito super antigo. Eu acho que ele é de antes do ano 2000 ainda. Marketing de permissão, que o Seth Godin definiu, ele era definido comparando o marketing de interrupção com o marketing de permissão. Na definição dele, o marketing de interrupção é aquele que interrompe a atenção da pessoa. Cara, eu estou assistindo meu filme no tela quente, no domingo maior, animadaço, de repente, plim, plim. E aí vem um anúncio, né? No meio do meu clima, que você parou o meu entretenimento para me mostrar um anúncio. Agora, isso não é coisa só da televisão, não. Onde que acontece mais isso aí? No bendito do YouTube, que você está assistindo o vídeo, vamos para tudo, e aí começa o anúncio. Né? Spotify. Cara, assim, pra gente que não paga, né? Claro, se pagar aqueles carérrimos R$ 1,99 por mês, aí não tem mais, né? Mas é isso, é um modelo baseado nesse marketing de interrupção. Ele para a nossa atenção para vender a ideia dele. A iniciativa, ela é do anunciante. Aqui a gente estava falando do outbound, né? Lembra? Para fora, o marketing para fora. Ou seja, o anunciante vai atrás do consumidor. Vai lá e fala, ô, cara, eu sei que você está fazendo outra coisa, mas você não queria comprar agora? Eu estou vendendo aqui esse produto. Então você entra na vida, entra na linha do tempo do cara para interromper. E o foco, por essa razão, o foco acaba sendo nas características do produto. Eu falo o quanto o meu carro é potente, ou quanto que ele vai trazer economia no consumo de combustível, qual que é o tamanho do porta-malas, caso você esteja planejando ter uma família. Então ele fica o tempo todo vangloriando e falando sobre as características daquele produto e rezando para aquelas características você achar legal e entender até e poder comprar o produto. Mas existe um outro mundo, existe o oposto dele, que é o marketing de permissão. Só que o marketing de permissão ele já começa complicadinho. Porque, primeiro, você tem que compreender a forma como o consumidor compra o seu produto. Então não é só, vai lá, faz uma campanha de YouTube lá, bota lá os anúncios de vídeo e vamos embora. Não. Será que o seu cliente compra desse jeito? Será que ele compra através deste canal? Será que o posicionamento no Google vai te ajudar a formar a opinião desse cara? Então, o marketing de permissão ele já começa com a exigência de você estudar
e entender o seu consumidor. Eu estou com um projeto agora de inbound marketing que a gente começou tem 2 semanas. E a gente tem que entregar ele sexta-feira agora. Sabe quantas páginas do nosso projeto, o projeto de inbound desse empresa de médio porte e tudo mais, normalmente vai ter umas 30 slides, uns 30 páginas de explicação, estratégia, conteúdo, que vai falar daqui a pouco. Sabe quantas páginas eu já fiz até agora? 0. Faltam só 30. Mas por quê? Porque a qualidade de um projeto de inbound marketing, ela é totalmente dependente do quanto eu entendi como o meu consumidor compra. Quanto mais eu vou cavucando para entender como ele compra, mais a estratégia aparece na minha frente sem eu nem ter pedido por ela. É proporcional à qualidade da minha pesquisa. Eu estou com uma pessoa nova na área de inbound e ela está comigo nesse projeto. E aí a gente pegou uma lista de... É um projeto B2B. A gente pegou uma lista de empresas com o nome da pessoa responsável pela área, que é o nosso produto. É dentro da área de RH e segurança do trabalho, um negócio bem específico. Aí a gente pegou o nome dessas pessoas, o telefone de contato direto delas, porque a empresa já tinha esse cadastro, não era lead não, só tinha banco de dados mesmo. E aí eu falei, pô, legal, vamos ligar para 10 empresas. E ela está nos perrengue, faz 2 semanas agora é a segunda semana, ligando para essa galera, para tentar conversar. Ela já conseguiu ter algumas conversas que foram espetaculares, mas faltam algumas ainda. Por quê? Porque com quanto mais empresas, com pessoas gerentes dessa área de RH ou gerentes de segurança do trabalho, ela conversar, mais a gente vai entender como diabos uma empresa contrata uma certificação CMSO. Conhecem a certificação? Vocês sabem como que alguém compra uma certificação PCMSO? Eu não faço ideia. Então, a primeira coisa que eu fiz foi perguntar para quem comprou. Entendeu? Então, a lógica é que o trabalho do inbound começa entendendo tudo isso. Eu tenho que primeiro saber o que é PCMSO. Depois, quem compra essa bagaça? Ah, esse cara. Como que esse cara compra? Não sei, liga para ele e pergunta. Então, a gente fica entrevistando e conversando com a galera. Tá? Então, a primeira parte do marketing de permissão é isso aí. É gastar energia entendendo isso. Segundo pilar aí do marketing de permissão. A iniciativa é do consumidor. Na verdade, a minha estratégia de vender consultoria para a implementação de PCMSO vai ser, adoro essa sigla, porque uma hora eu vou falar ela errada, né? Entender que horas que a empresa vai vir falando, oh, pelo amor de Deus, eu preciso disso, me vende, por favor. Toda a minha estratégia de marketing vai ser para gerar esse momento. Eu não sei se eu vou ter que vender o caos, né? Falar, cara, se você não tiver isso aí e me passar um fiscal do trabalho aqui, você está enroscado. Tal empresa no teu segmento foi multada em $1 quadrilhão porque não tinha essa coisa. Talvez eu acabe tendo que falar essa história pro cara, né? Mas a ideia é, eu vou construir conteúdo e educar o meu cliente para que ele tenha iniciativa a hora que ele precisar. Então a iniciativa de compra vai ser dele. E aí, por último, como eu entendi exatamente, eu pretendo entender até sexta, exatamente como o meu cliente, como o cliente do meu cliente compra essas certificações, eu vou poder falar o quão bom vai ser para ele comprar, ou o quão não ruim vai ser para ele comprar. Porque depende do produto, é um negócio que ninguém quer, né? Um negócio desse aí que você faz para ter alimentação. Embora a gente tenta vender todos os benefícios de que se você implementar isso, de rotatividade, que não sei, no final das contas, pelo menos as ligações até agora, a galera só compra porque se passar o Ministério do Trabalho, a chapa vai esquentar. Então, a ideia aqui desse marketing de permissão é isso. Entende como o cara faz, deixa a iniciativa vir dele e fala de benefícios. O que aquele produto ou serviço vai gerar para ele, versus o que ele é bom e rápido. A nossa consultoria tem apenas 20 horas. Não tá nem aí, o cara quer saber o benefício. É o que ele vai ganhar com aquilo, qual é o benefício que ele tem. E aí vem a pergunta para vocês, gente, também retórica. O que vocês preferem? Informação, educação e entretenimento, ou vocês preferem uma propaganda? Eu acho até que tem umas propaganda maneira de vez em quando, né? De vez em quando. Mas assim, se for para escolher, eu acho que a briga tá ganha, né? Poder me informar, aprender uma coisa que eu não sabia, ou de repente dar uma boa risada no episódio de Friends. Mas a ideia é trabalhar neste lado ou nesta esfera. A gente se apoia em conteúdo.
E aí a gente tem uma régua. O melhor marketing do mundo não parece marketing. Eu tenho certeza que vocês já foram e estão sendo impactados por estratégias e campanhas de inbound marketing e talvez nem tenham percebido isso. Vocês não sabem, mas a hora que vocês abrem um e-mail, vem com uma matéria, uma notícia, uma novidade, um link para um curso gratuito, um vídeo para vocês assistirem, a empresa que mandou esse e-mail sabe que vocês abriram, sabe se vocês clicaram ou não clicaram. Se vocês não abrirem uns 3 ou 4 e-mails, vão receber um e-mail perguntando, pô, faz tempo que você não abre meus e-mails, né? A empresa sabe. A ferramenta, agora sim, a ferramenta de gestão de inbound marketing te ajuda a saber essas coisas todas. E é isso. Trabalhe para que o seu marketing não pareça marketing. Para que a sua comunicação seja o mais autêntica possível no sentido de se preocupar com o seu cliente. Se preocupar com como ele compra e como ele pode usar o teu produto. Algumas características, gente. Quando a gente cuida de tudo isso e olha para como o consumidor compra, a gente tem uma maior tendência ao compartilhamento. Então a galera fica brigando aí nas redes sociais para fazer conteúdos que vão gerar interações, engajamentos, tá? Conteúdo que informa, que educa, que diverte, é o tipo de conteúdo que a galera compartilha e manda para frente. Manda para as outras pessoas. Quando eu consigo entrar nessa esfera de divertir e educar, eu consigo fazer comunicação. Quando é bem elaborada, o consumidor enxerga a sua campanha com o mesmo olhar de um conteúdo editorial. Ele nem percebe que você está fazendo uma propaganda. Eu, por muito tempo, li aquela revista Super Interessante. E a Super Interessante foi uma das, falando de revista impressa, foi um dos veículos que trouxe a ideia do infográfico. Vocês veem bastante infográfico publicado hoje em dia? A Super Interessante faz isso aí faz uns 20 anos já. Porque o infográfico é um jeito muito legal de você explicar uma coisa muito complexa de um jeito fácil de entender, de alguma forma divertido, porque é desenho, né? É mais lúdico, e você consegue passar os conhecimentos. Como a Super Interessante trazia alguns conteúdos mais complexos, ela usava o infográfico de apoio. E eu estou citando ela agora porque eu me lembro, até hoje, que a Petrobras era um anunciante frequente na Super Interessante. É, até hoje. Faz tempo que eu não leio a revista. Mas quando você olhava os anúncios da Petrobras na Super Interessante, eu não sei se hoje é assim ainda, eles eram em formato de infográfico. Sei lá, como funciona uma plataforma de petróleo. Cara, você ficava louco, porque a revista era isso, né? Como que as coisas funcionam, por que as coisas são como elas são, pesquisas, inovações, tarará. E aí era tão escancarado que a Super Interessante exigia que a Petrobras escrevesse informe publicitário. E você só sabia que aquilo era uma propaganda porque estava escrito em forma publicitária, porque senão era realmente uma explicação em formato de infográfico muito legal do processo inteiro de refinar. Então é desse tipo de conteúdo que eu estou falando. É desse tipo de marketing que a gente está falando. É aquele que para o cliente ele nem repara. Para ele é como se fosse, o conteúdo editorial é como se fosse lá o jornalista que produziu com o objetivo de informar, e essa é a meta que a gente tem. Depois, trabalhar o inbound, coloca a sua marca num contexto mais humano, do ponto de vista de como você fala, do ponto de vista da preocupação com o relacionamento, adaptando a linguagem ao meio através de histórias, humor, opinião. Né? Tem gente que fala que às vezes a gente tem que ser meio isento, não sei o quê. Não, opinião, o ser humano tem opinião. Pode ser meio esquisito e tal, mas ele tem uma opinião. E a marca tem que ter a sua opinião também. O que a marca acredita? Né? O que ela leva como crença? Então, a gente traz a comunicação para uma forma muito mais humana, muito mais fácil de simpatizar com quem está do outro lado da mesa. E por último, pode estimular a participação do consumidor, gerando opiniões e outros endossos. Endossos, uma avaliação, uma indicação para uma outra pessoa, né? Basicamente o cliente advogando por você, defendendo a sua marca para outras pessoas. Então, o marketing de conteúdo também permite fazer isso. Você viu que legal aquele negócio que a Petrobras fez? Gera isso, né? A pessoa fala bem de você para outra pessoa. Ela está falando bem do seu conteúdo, mas falar bem do seu conteúdo é falar bem de você. Então você consegue gerar isso. E são algumas características que a gente consegue obter quando a gente trabalha sob esse guarda-chuva do inbound. E diferenciais, que são pontos positivos aí. Visibilidade de marca, o conteúdo com mais potencial de compartilhamento, conteúdo mais geral, que é como a gente começa uma estratégia de inbound,
ele te dá visibilidade. Brand awareness, as pessoas vão conhecer, vão ficar sabendo mais sobre a sua marca. Várias marcas vêm ganhando espaço na internet por conta do bom conteúdo que elas fazem. A gente está falando do RD Station aqui, mas eu garanto para vocês que se vocês procuraram qualquer conteúdo sobre marketing digital em português nos últimos 5 anos, vocês com certeza caíram num artigo da resultadosdigitais.com.br. A Resultados Digitais era uma agência, virou uma empresa de software, criou esse software RD Station, que faz gestão de inbound marketing, e resolveu que o melhor jeito dela vender um software de inbound marketing era fazer inbound marketing. E acertou na mosca. Está entre as empresas que mais crescem no Brasil, já teve 3 rounds de investimento gigantesco, fazem hoje o talvez, vou tomar cuidado aqui, mas talvez evento de marketing digital mais importante do Brasil, né, no nosso mercado local. Acontece em Floripa, e também fora do eixo aqui. Então, o RD Summit, ele normalmente acho que é em outubro, final de outubro, assim mais ou menos. Oi? Novembro. Cara, vale muito, muito a pena. Eu fui nas últimas 3 edições aí, eu não sei se vou conseguir esse ano, mas uma galera da agência vai lá. Tem muito conteúdo nacional e internacional, de altíssima qualidade. Tem trocentos conteúdos simultâneos, então você tem que escolher o que você quer assistir. Acaba perdendo até algumas palestras ali, mas tem que estar lá, vale muito a pena. Tá bom, visibilidade de marca, muito bonita, muito legal. As marcas grandes adoram falar de visibilidade de marca e tal. Mas galera, falei para vocês que eu normalmente converso com empresa média. O que é uma empresa média em 2018 no Brasil? Quebrada, precisando vender desesperadamente, as vendas caíram 20%, 40%, 60%. Então não é um cenário fácil de vender brand awareness. Até porque produzir conteúdo não é barato. Tem que contratar uma ferramenta, vai pagar ela mensalmente, tem que ter uma equipe para cuidar daquilo. Não é muito fácil de entrar. Então, além de brand awareness, inbound marketing também gera vendas. Mas por que eu falo que gera vendas, gente? Porque o conteúdo tem um poder especial. É tipo um super-herói lá, tem um poder. O conteúdo é o único jeito que existe da gente fazer as pessoas mudar de comportamento. E nesse caso, o comportamento que eu estou falando esse cara não comprava o meu produto, agora ele compra o meu produto. Se ele for comprar, eu garanto para vocês que vai ser algum conteúdo. Esse conteúdo pode ser alguém que ligou e indicou para ele, esse conteúdo pode ser um texto que ele leu, esse conteúdo pode ser um anúncio que ele viu, mas vai ter que acontecer alguma coisa e vai ter que ser gerado algum conteúdo para o cara mudar de ideia. E o conteúdo, ele é a nossa única opção. É o único caminho para fazer as pessoas mudarem de comportamento. Ah, mas é crise. Vamos entender na crise como que o nosso produto vai fazer o cara melhorar durante a crise. E é esse ângulo que a gente vai dar através de conteúdo. Então, o inbound marketing, além dele ser todo bonitinho, ele também gera muito resultado. Venda, fundo de funil, sinal. Tá? Quero bater bastante nessa tecla na hora que eu for mostrar para vocês lá na prática. Terceiro, educar. Estou falando de conteúdo, de informação, né, de educação. De fato, ele educa os seus clientes porque você leva informações que eles não tinham antes. Essa informação pode ser tipo um white paper, um artigo científico de 37 páginas explicando todas as características e componentes microbiológicos do seu produto. Mas pode ser também só um post, uma estatística legal que o cara não sabia. Mas você está se preocupando em educar o seu consumidor. E isso aumenta o valor agregado do seu produto ou da sua marca. O RD Station é o software brasileiro de automação de marketing mais caro. Mas ele também agrega muito valor porque ele que ensinou a maioria das coisas que a gente sabe de marketing digital. Ele tem esse lado e a gente guarda no nosso coração o fato de que a gente aprendeu alguma coisa com aquela marca. Por último, metrificação. Medir resultados para provar o ROI. O inbound marketing se apoia absoluta e totalmente em métricas. E todas essas etapas desses processos, desses convencimentos, que a gente vai entrar daqui a pouco, são medidos. Lembra que eu falei, será que as pessoas abriram o seu e-mail, clicaram no seu link? Faz quanto tempo que a pessoa não abre? Todas essas estatísticas, o teu software de inbound marketing, ou o Google Analytics, ou as ferramentas de analytics das suas redes sociais, todas vão te fornecer informação. Pode ser que ela não venha muito pronta, muito mastigadinha. Você vai ter que pegar uma informação daqui, juntar com outra dali, misturar, fazer um tempero lá e aí você vai achar. Mas você tem a possibilidade de mensurar essas interações. Tá? Então, também é algo com que você possa medir. Por que inbound marketing, junto com canais de YouTube, são as duas estratégias, isso 2017 para 2018,
são as duas estratégias que as empresas mais estão adotando. Novas estratégias. YouTube e inbound marketing. Exatamente por isso. Porque eu consigo ser certeiro com o meu cliente, melhoro minha marca, faço venda, consigo medir meus resultados. Tá? São as vantagens, são as características do inbound. E dentro ainda da parte de conceitos, um ponto importante para a gente entender o inbound é o tal do funil de conversão. E aí, para explicar o funil de conversão, eu quero falar um pouquinho, antes de já chegar aí e falar, tá aqui o funil, eu quero falar um pouquinho de por que a gente usa um funil, por que essa bagaça é um funil. E aqui eu quero começar a minha explicação pelo ciclo de vendas. Galera, Kenneth Correia, cheguei aqui para falar para vocês de inbound marketing. É a área que eu atuo. Eu adoro quando a minha agência fecha um novo cliente que faz inbound marketing. Primeiro porque ele paga, né? Mas porque a minha área cresce, então eu tenho mais gente na minha equipe, eu entrego mais resultados. É muito legal vender inbound marketing. Mas eu também não quero prometer para vocês uma coisa que não faça sentido. Então, a minha primeira mensagem é: inbound marketing é uma excelente estratégia, mas ela é mais uma estratégia. Inbound marketing resolve um monte de problemas, mas não resolve todos os problemas. Então, do mesmo jeito que eu estou dizendo a vocês que é importante conhecer o consumidor e saber como ele compra, é importante que vocês entendam de inbound para saber que horas que vocês usam. E inbound é muito, muito, muito bom nesse mundo aqui do ciclo longo de vendas. Mas o inbound, ele é bem pouco efetivo, quase nada. Tem algumas estratégias que sim, mas quase nada efetivo quando a gente está num ciclo curto de vendas. O que é a diferença do ciclo longo para o ciclo curto de vendas? Ciclo é quanto tempo que demora para o seu consumidor sair do estado eu não comprei de você até o dia que ele compra de você. Um ciclo curto, eu botei aqui o cara que está passando na padaria, sentiu o cheiro do pãozinho quente, parou ali, pegou o pão, pagou e foi embora. O espaço de tempo entre, estou com fome, nossa, tem uma padaria, tio, dá o pão aí, moça, tá o dinheiro aqui, demorou o quê? 1 minuto? 5 minutos? 1 hora? Esse é o ciclo curto. Essa é a compra impulsiva, né? É a compra que a gente fez sem planejar. Normalmente compras de valores mais baixos também. Se o pão custasse 5 mil reais, eu ia ter que passar no banco, pedir um empréstimo, né? Então, no ciclo curto, a gente tende a ter valores menores e o impulsivo, a venda mais emocional, ela influencia muito mais. Nesse cenário, o que é o ciclo longo? Ciclo longo é uma compra, pensando no B2C, consumidor final, a compra de um imóvel, a compra de um carro. Quanto tempo entre você estar morando de aluguel, putz, esse aluguel todo mês eu pago e sinto que o dinheiro está sendo rasgado, até o dia que você compra a sua casa? 1 ano? 5 anos? 20 anos? Né? Ciclo longo é isso. Pode ser 20 anos, mas é um ciclo longo. No mundo de B2B, a gente tem compras de ciclo curto? Tem. Até porque quem faz compras nas empresas são pessoas. E pessoas são impulsivas. Então tem alguma coisa de ciclo curto nas empresas. Mas a maior parte das compras de B2B são compras de ciclo longo. Porque é o seguinte, primeiro a necessidade, o problema vai ter que acontecer. Aí o cara vai pensar que ele tem que contratar uma solução. Aí ele vai começar a procurar soluções. Aí ele vai comparar com outras soluções de mercado. Aí ele vai levar a ideia para o chefe que vai aprovar. Mas ele vai levar a ideia para o financeiro que não vai. Aí ele vai ter que convencer o financeiro que a ideia é boa para o financeiro aprovar. Aí o financeiro vai aprovar, vai passar o dinheiro para ele, e ele vai lá e vai comprar a solução. Muitas vezes nessa janela, se passaram 45 dias, se passaram 4 meses, se passaram 2 anos, e é muito comum no B2B o ciclo longo de venda. Por isso que eu digo a vocês que o inbound é muito bom para B2B, porque o B2B quase sempre demora. Eu disse a vocês que eu vendo um produto que é um site baratinho, lembra? Falei para vocês lá no começo? Esse produto de site, baratinho, muito legal, muito barato, tem um ciclo de 45 dias. Por quê? Porque a gente escolheu vender para a empresa, B2B. O cara decidiu, o cara tem lá um site horrível, 1995. O cara tem um site, às vezes, nunca nem registrou um domínio e tem a cara de pau de me mandar um orçamento no @hotmail.com. Mas o espaço de tempo entre eu descobri isso,
ligar para ele e falar, pelo amor de Deus, 2018 está aí. E aí ele decidir assinar a caneta e pagar 400, demora em média 45 dias. Eu tenho clientes que me ligam e compram no mesmo dia? Eu tenho 2. Eu tenho clientes que demoram 1 ano para comprar? Eu tenho 20. Então, o ciclo de vendas em B2B costuma ser mais longo. E lembrem, inbound marketing mais legal para cá. Inbound marketing menos legal para cá. Lembra que eu disse que o primeiro passo é entender como o seu consumidor compra? Então, a partir do momento que você entendeu como ele compra, você sabe se o ciclo é longo ou curto. Se o ciclo for longo, 90% de chance de que o inbound vai te ajudar. Se o ciclo for curto, 90% de chance de que o inbound não vai te ajudar. Beleza? Lembra que a gente está entrando no funil. Isso aqui é para justificar o funil para vocês. Eu disse também que conteúdo gera vendas, porque gera mudança de comportamento, lembra? Esse gráfico aqui é da Resultados Digitais, é uma pesquisa que os caras fizeram em vários segmentos, inclusive e-commerce, e eles pesquisam pessoas que estão visitando uma loja física, ou pessoas que estão fazendo orçamentos por telefone, ou pessoas que estão visitando uma loja virtual. Eles perguntam para as pessoas se elas estão prontas para comprar. 3% dessas pessoas estão comprando agora, nesse momento, vende para elas e vai ser tudo maravilhoso. 3%. 6 a 7% dos caras estão dispostos a ouvir. Tipo, eu entrei na loja, de repente, se o vendedor trouxer uma proposta bacana, eu posso escutar, pode ser que eu acabe comprando. 30% não está pensando em comprar. Por que está revirando a bendita da prateleira, né? Outros 30% acreditam que não estão muito interessados em comprar, não. E mais um terceiro grupo de 30% tem certeza que não está interessado. Está fazendo o quê? Então, o que é isso, gente? Esse gráfico está mostrando para a gente o seguinte: 90% dos nossos clientes não querem comprar. E aí eu não sei quem aqui é de área comercial e mede taxa de conversão. Taxa de conversão na área comercial normalmente é 30% a 40% ou normalmente é 1% a 5%? Ou e-commerce menos de 1%? Por isso, porque a maior parte das pessoas não está pronta para comprar. Agora é o seguinte, agora elas não estão prontas para comprar. Mas será que elas não vão estar em algum momento? Ou melhor ainda, será que eu não posso dar um empurrãozinho para que elas fiquem prontas para comprar? E a única coisa que vai fazer essas pessoas, inclusive essas aqui, passarem a querer comprar é conteúdo. É o conteúdo que muda o cara que não está pensando nisso e faz ele passar a pensar. É o conteúdo que fala para o cara que acha que não está interessado, está em cima do muro, que ele tinha que estar do lado de lá do muro. Ou para o cara que tem certeza que não está interessado, a gente joga pelo menos uma dúvida. Sabe a pulguinha atrás da orelha? É o que o conteúdo faz. Então, o inbound marketing e, de certa forma, o marketing de conteúdo de forma isolada vão fazer as pessoas mudarem de opinião. É a única chance que a gente tem de fazer os 90% que não estão querendo comprar da gente querer. E aí eu venho para o funil de conversão. Esse funil também é copiado, escancarado do pessoal da Resultados Digitais. É uma pesquisa que eles fizeram com mais de 2.000 clientes na base deles. Ou seja, aqui tem empresa pequena, média, grande, aqui tem empresa de serviços, de produto, de agronegócio, de metalurgia, tudo quanto é área estão inseridas aqui. E eles fizeram algumas médias de taxas de conversão. Ou seja, quanto por cento dos visitantes de um site ou de uma landing page fornecem dados para que eles se tornem leads? Entre 10% e 20%. Média, tá, gente? Dessa galera que se cadastra como lead, quantos de fato são oportunidades? Por que eu falo oportunidade? Tem cacife, grana para comprar o meu produto? Tem a intenção ou está no momento de comprar o meu produto? Daqueles 100% dos leads, 5 a 15% viram oportunidade. Dessas que são oportunidades, todo mundo compra então? Não. De 20 a 40% das oportunidades acabam se tornando.
Por que que isso é um funil, gente? Porque a quantidade vai diminuindo, né? Eu posso até botar mais etapas nesse funil. Aqui em cima dos visitantes, quantas pessoas viram o meu anúncio no Google? Dessas, 2, 5, 10% vão visitar o site. Então o funil ele não é fixo. Tem empresa, por exemplo, que não diferencia. Ela faz visita lead, cliente, pula a oportunidade. Mas o importante é que você conheça o teu negócio. Estava tendo uma reunião no final da noite ontem e o cara falou assim, e aí a gente implementou um CRM agora e a gente quer fazer o nosso pipeline de vendas. Você tem um pipeline de vendas pronto aí? Eu falei, cara, tenho. Tem uns 1000. Você quer? Tem um monte de empresa aqui que eu posso pegar o histórico. Mas é o seguinte, por que você vai copiar o pipeline de alguém se você pode fazer o seu? E eu não falei isso porque eu sou professor chato, não. Eu falei isso porque é o seguinte, cada empresa vende um produto de um cliente. Então é muito mais fácil a gente gastar o tempo que eu vou gastar lá para achar uma empresa, pegar a Ctrl+C, Ctrl+V, você copiar e não servir para nada, vamos trocar 10 minutos de conversa aqui, a gente entende as etapas de venda do seu produto. Porque você, lembra que eu estava falando com um cara de uma empresa, né? Você conversa com seus clientes todo dia. Todo dia você vende alguma coisa para eles. Você já sabe quais são as etapas, só faltou a gente conversar. E aí a gente rapidinho conversou e enumerou lá 8 etapas, entre o cara gerar necessidade, aí receber uma visita, aí é feita uma proposta, aí uma reunião de apresentação, fechamento, cancelamento, e a gente desenhou o pipeline do cara. Então, o funil, ele pode ser feito de maneira genérica, e se a gente não tiver nada, começa com isso. Eu gosto, inclusive, desses percentuais para fazer estimativa. Porque às vezes a empresa não tem métrica de nada, né? Nunca controlou nada, não tem nem ideia dos números dela. Não tem ideia nenhuma, começa aqui. Mas é muito importante que a partir de agora, que você entendeu, comece a anotar os seus números. Para você começar a descobrir suas conversões. E a segunda coisa é que aqui, ó, 10 a 20%, 20 a 40%, parece legal, né? Mas se a gente vai fazendo aqui, ó, acumulando esses números, ó quanto que vira, ó. De 0,1 a 1,2% dos visitantes do teu site vão efetivamente virar clientes. Lembrando que a gente está falando de média, pode ser pior que isso. Diga lá. Eu penso, eu já trabalhei com inbound marketing, mas eu vendia B2B, eu era uma fábrica e eu fazia exatamente esse processo de coleta de leads, landing page. Hoje eu sou um e-commerce. Eu consigo fazer uma estratégia de inbound também, porque eu penso, como eu vou... O que eu tenho mais hoje é o meu banco de dados de quem já comprou. Agora eu tenho um tráfego gigante no meu site que entra e sai sem fazer um login, por exemplo. Com certeza. Como eu tenho um lead? Como eu retenho um lead? Vou te responder por parte. Primeiro, sim, inbound para e-commerce muito legal. Tá. Mas, ao mesmo tempo, depende. O ciclo de vendas ou de compras do seu produto. É de ciclo longo? Inbound, tô dentro, dá para fazer do mesmo jeito. Você já tem a base de dados, então você já tem leads. Vamos fazer uma estratégia de nutrição deles. Tá. Ao mesmo tempo, você tem um site com tráfego grande, mas pouca gente se cadastra, vamos fazer uma estratégia de geração de leads. Então vamos usar banner, vamos usar pop-up, vamos usar retargeting. Exato, um cara que tem interesse em se cadastrar, por exemplo, para ter uma porcentagem de desconto, eu trabalho com modal de abandono. Então, cadastre aqui e ganhe 5% de desconto na sua compra. Ele só cadastra o e-mail dele. Isso pode ser um lead para mim? Pode, com certeza. Eu acho até que essa estratégia você vai usar, ela é uma estratégia que a gente chama mais fundo de funil, né? Quando você dá um cupom de desconto, é basicamente o seguinte, eu já vou comprar. Você está me dando um desconto para dar aquele empurrãozinho. Ele sair. Ele tá na hora que ele vai dar o X para sair. Aí você fala, pera, compra aí. Então, e aí você vai converter aquela venda. Então a gente chama ela de fundo de funil. Você não vai fazer um relacionamento, você vai dar um cupom. E é uma estratégia boa, pode continuar fazendo, por favor. Mas no inbound, a nossa lógica é conseguir pegar o e-mail desse cara, seja ele esse cara fundo de funil pronto para comprar muito legal, mas às vezes também, sabe o antigo preencha seu e-mail para receber novidades? Eu tenho. É, isso aí. Pegar esse cara aí, que às vezes é aquele, tá naquele grupinho pequeno de 90%, que ainda não tá na hora de comprar, mas pô, você vai captar 90%, 9 vezes mais leads que caras fundo de funil no seu cupom de desconto. Eu posso fazer um inbound então com um grupo pequeno de pessoas. Pode, com certeza. Na verdade, provavelmente se você tem um ciclo mais longo, você deve ter um ticket médio mais alto, né? Sim. Então você está acostumado a vender menos. A gente trabalha com e-commerce, por exemplo, que vende anéis de noivado. Então imagina o seguinte,
produto é comprado uma vez só na vida. Bom, talvez não, né? Mas, assim, grande maioria dos clientes vai comprar o produto uma vez só na vida. É uma compra, é um produto que o ticket médio é R$ 6.500. Não é uma compra rápida. Ao mesmo tempo, é uma coisa meio do momento, né? Porque esse anel de noivado não é aliança, é um negócio de fazer um pedido. Tá bem na moda esse negócio aí, né? Até o cara tá crescendo bem legal lá. Mas o cara vai ter que se planejar para aquele evento acontecer. Além dele se planejar para ter o dinheiro, ele tem que se planejar para o evento acontecer. Então, é uma compra muito complexa. Exatamente. Enquanto isso, eu vou nutrindo esse cara. A gente sabe, eu não sei, de cabeça, eu não sei o número, o tempo, mas eles medem lá. Quanto tempo até a venda? Desde o primeiro impacto no Facebook até o dia que o cara, pum, fecha o pedido e é aprovado, né? Então, eu acredito muito em inbound para e-commerce, se é ciclo longo, com certeza. E eu contei esse exemplo porque esse cara, esse cliente nosso, ele não vende 10, 20 pedidos por dia. Ele vende 1, 2. Mas vai o faturamento dele, né? Porque ele tem menos volume. Então, sim, inbound para pouca gente, sem problema. Inclusive, a gente faz muita estratégia para a empresa que vende produtos muito caros. Vende produtos, sei lá, de 2, 3 milhões de reais. Então, vende para muito pouca gente. Quantas pessoas dentro de empresas, dentro daquele segmento, estão prontos para comprar uma turbina de reposição numa usina de sucroalcooleira? Caraca, deve ter umas 5 pessoas no Brasil que comprariam isso, né? Mas aquelas 5 pessoas, eu tenho que saber o nome, o telefone, em que momento que elas estão, quando que vai dar pau na máquina deles, que ele ligar para assistência técnica e lembrar de mim e eu vender. Então, super dá para fazer com pouca gente, sim. Por favor. Beleza, vamos fazer o nosso break aí. Então, galera, eu gosto só de lembrar isso, que quando a gente acumula, fica bem pequenininha a conversão. Então, dá muito trabalho. Você medir tráfego é uma coisa fenomenal. Você gerar vendas é um outro processo e um outro caminho que a gente vai falar bastante. Logo após o nosso intervalo, esse intervalo é bom, né? Que aí a gente para comer um pouquinho. Vamos lá, galera.